Estou aqui para trazer uma reflexão bíblica, se encontra na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, e o versículo de número 16 e 17. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Nós queremos trazer uma reflexão a respeito do poder da oração. Muito interessante esta palavra quando o escritor se refere a Elias, um profeta de Deus do Antigo Testamento, o qual a própria palavra fala que ele orou a Deus e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Foi uma prova do poder da oração, do valor da oração, de uma intervenção de Deus no próprio clima, para que não chovesse, para provar para o rei de Israel, para provar para o povo de Israel que realmente existe um Deus santo e verdadeiro e que tem poder para todas as coisas, inclusive para interferir no tempo. E Tiago está falando aqui a respeito que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, homem sujeito às mesmas tentações, homem limitado igual a nós, homem experimentado em todas as áreas da vida, ser humano com defeito, ser humano com falha. Claro, um grande homem de Deus, um profeta abençoado que ficou marcado a sua história, a sua trajetória, por grandes milagres que o Senhor fez. E nos referindo ao poder da oração, nós precisamos aproveitar essa arma poderosa que está ao nosso alcance. Porque o Senhor, Ele espera que nós venhamos a falar com Ele, porque a oração é isso, é você falar com Deus, falar ao Senhor os nossos problemas, levar até Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos desafios que temos que enfrentar no dia a dia, entregar ao Senhor, contar a Ele oração e sabendo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ela pode alcançar coisas extraordinárias que vão além da nossa imaginação e além, muito mais além do que aquilo que nós realmente poderíamos fazer como ser humano, aquilo que nós poderíamos resolver como ser humano. A oração vai muito mais além. E é uma ferramenta poderosa que está ao alcance de todo aquele que se coloca diante de Deus. Você pode estar falando com Deus em qualquer momento da sua vida, em qualquer local também. Há um princípio muito importante que eu gostaria de deixar aqui para que a sua oração não fosse impedida. Há pelo menos 2 condições em que a minha oração e a sua oração ela corre o risco de não ser ouvida por Deus. Uma das coisas é o pecado. Nós não podemos chegar diante de Deus e querermos nos mostrarmos uma pessoa que não somos para com Deus. Deus nos conhece por dentro e por fora. Se tem alguém que sabe tudo da nossa vida, é Ele mesmo. Então, em Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 13, a Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre diante de Deus os seus pecados, as suas faltas, as suas falhas, aquele que aparentar algo que não é para com Deus e não reconhece os seus pecados, não se arrepende, não pede perdão, essa pessoa infelizmente vai ter a sua oração bloqueada. Porque Deus, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo e Ele nos conhece, não adianta nós queremos enganá-lo.
Então, para que a nossa oração seja ouvida, um primeiro passo importantíssimo, nós reconhecemos que somos pecador e todos os nossos pecados nós levamos até a presença de Deus e pedimos para que o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, nos perdoe de todos os nossos pecados. Aí nós nos tornamos puros, nós nos tornamos justificados diante de Deus através do sangue de Jesus, temos nossos pecados perdoados. Aí já tem um princípio muito importante para a nossa oração ser ouvida. E também o próprio Jesus falando da oração dominical, o qual ele deixou um exemplo de oração, como nós deveríamos orar ao Pai, dando o exemplo da oração do Pai Nosso, ele vai dizer depois do final da oração do Pai Nosso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o versículo é o 14 e o de número 15. Eu acho muito interessante porque esses versículos vêm logo após ele encerrar a oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Há algo muito interessante aqui, também para que a nossa oração não seja interrompida, não seja impedida diante de Deus, para que nós possamos chegar diante de Deus e termos a nossa oração respondida, a nossa oração atendida, nós precisamos também perdoar os nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, o nosso próximo, né? Independente do que tenha sido, o que ele tenha feito ou ela tenha feito com você, você deve perdoar. Quando você perdoa, o vosso Pai Celestial, que tem o poder de perdoar, também vai perdoar as nossas ofensas, as nossas mazelas, os nossos pecados. E quando nós apresentamos, é claro, diante dele, não adianta nós só perdoar o nosso irmão e não confessar diante de Deus, como nós já mencionamos lá em Provérbios, é necessário que nós confessamos aquilo que praticamos de errado, aquilo que não vai de acordo à vontade e o querer de Deus, e a Bíblia vai nos revelar isso, que é pecado e o que não é, o errar o alvo, né, para com Deus. Então, quando nós confessamos esses pecados, a nossa oração também ela se torna ouvida diante de Deus. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós perdoamos os nossos irmãos, porque daí nós temos condições de sermos ouvidos por Deus. E daí uma oração feita pelo justo, porque agora não é mais pecador, mas é justificado através do sangue de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados. Então, essa oração pode muito em seus efeitos. Eu sei que nós estamos vivendo num período de pandemia e você provavelmente já perdeu alguém muito próximo de você, um amigo, um irmão, e quem sabe você perdeu até um familiar ou mais do que um. Nós temos presenciado a perda de muitas vidas, muitas pessoas, e vão chegando cada vez mais próximos de nós, conhecidos nossos, amigos nossos, né? E a gente fica com pesar no nosso coração. Mas através de uma oração poderosa, uma pessoa pode ser curada, uma pessoa pode ser restaurada, pode sair de um leito de UTI, pode ser a sua vida transformada e receber a cura através da oração feita pelo justo. Eu e você temos essa arma poderosa em nossas mãos. E caso o Senhor queira levar essa pessoa, ou já levou, né, já esse ente querido, esse amigo nosso, a oração também serve para nos consolar, nos confortar, né, diante do Senhor, diante das pessoas também que às vezes perderam alguém. Mas nós podemos orar para que essa pessoa possa ter coragem e continuar a sua vida. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, vai muito mais além da nossa compreensão. Fiquem abertos a que esse muito, Deus pode fazer grandes coisas. Aquilo que nós muitas vezes passamos uma vida toda e não conseguimos realizar, Deus, Ele pode fazer no abrir e fechar de olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, porque nós temos essa arma poderosa na nossa mão, mas a grande verdade é que nós temos deixado essa arma de lado, não temos conseguido dar o devido valor
a essa arma tão poderosa. Que Deus nos dê graça para que nós possamos atirar do papel, atirar do nosso conhecimento bíblico, atirar somente de palavras e intenções e possamos a colocar em prática o poder da oração, a oração na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.